Viu? Aleluia. Gênesis 15, você achou? A palavra de Deus diz para a gente lá no versículo 1: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão, ainda era Abrão o nome dele, numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, para onde? Disse-lhe, Deus falando com Abrão: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis um fogareiro esfumaçante com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta aí no banco, na cadeira, e segure na mão da pessoa que está do seu lado agora, em nome de Jesus. Amém? Olha, queridos, o maior erro que a gente comete é quando a gente torna normal aquilo que não é normal, torna natural aquilo que é sobrenatural. Então, às vezes a gente se acostuma com essa vida de domingo, tomar banho, aqueles que tomam, né? Tomar banho, troca de roupa, botar perfume, a mulher escolhe lá o melhor vestido, demora meia hora de frente para o espelho fazendo aquela maquiagem para vir à casa de Deus. E às vezes quando chega não sabe por que veio. É o perigo da gente se acostumar a algumas coisas sagradas. Mas você está aqui nessa noite porque você veio buscar Deus. Amém? E Deus quer falar com você. Então eu quero convidar você a se unir à pessoa que está do teu lado e orar junto com ela agora. Tá bom? Levantar a sua voz e dizer: Deus, fala conosco, o Senhor tem algo para nós. Eu não posso voltar para casa do mesmo jeito que eu cheguei aqui. Eu viajei, vim, né, como a nossa irmã veio lá de Pinheiros, outro veio lá de Rondônia, tanta gente veio de longe, você também que veio de perto, não importa. Mas você não veio para dar uma viagem aqui, irmãos, a passeio. Você não veio para olhar para mim, nem eu olhar para você. Nós viemos para buscar a Deus. Vamos orar então? Levanta a sua voz aí junto com o seu irmão, em nome de Jesus. Nós queremos juntos, Deus, quebrar barreiras nos ares agora. Às vezes, Senhor, nuvens pesadas querem impedir a vinda de sinais e maravilhas que o Senhor tem para nós. Mas nesta noite, Senhor, nós repreendemos o maligno
e toda a esfera espiritual maligna que tenta impedir o teu agir. Onde falta ânimo, meu Deus, coloque ânimo nessa noite. Onde está sobrando sono, meu Deus, desperte essa pessoa agora para a tua glória. Onde tem, ó Deus, alguém com intenção impura no seu coração e chegou aqui com pensamento contrário, com rebeldia, com insubmissão, quebra isso agora no nome de Jesus, e nós na tua autoridade mandamos esse demônio embora daqui. Se é alguém, meu Deus, que chegou aqui achando que sabe tudo, quebra esse espírito de orgulho agora em nome de Jesus. E aqueles que estão em suas casas, meu Senhor, alcance o coração deles e mude a história de cada um. Nessa noite nós queremos receber a tua palavra com um coração sensível e aberto, porque nós esperamos somente em ti. Que sejamos como Abrão hoje, Pai, para a glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Levanta um aplauso àquele que vive. E se você tiver um glória a Deus, abre a tua boca e diga: aleluia! Pode se assentar, meu irmão. Quando Deus me faz promessas, olha para o teu vizinho, quando Deus me faz promessas. Olhe para ele mais uma vez, quando Deus te faz promessas. O contexto desse texto é algo muito importante. Cerca de 10 anos aproximadamente já tinham se passado desde que Deus encontrou-se com Abrão no capítulo 12 de Gênesis. E esse encontro de Deus com Abrão está registrado com uma maneira muito linda. Deus se aproxima dele e diz: olhe, Abrão, sai da tua terra e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Deus não fala nada, Deus não diz: olha, eu sou Deus, eu vi você, eu estou te acompanhando, olha, eu quero mostrar o meu caráter para você. Não, Deus chega até Abrão com uma ordem: sai da tua terra, deixa os seus parentes estão aí no berço da idolatria, sai daí, sai desse lugar, porque eu estou te levando para algo muito grande. Mas eu quero dizer uma coisa: você vai ter uma descendência enorme. Mas Abrão já estava casado há muitos anos, a esposa dele era estéril, não podia ter filhos, a Sarai, que passa a se chamar Sara, ela não podia ter filhos, Abrão não podia ter filhos com ela, e a palavra de Deus diz então que 10 anos já tinham se passado. E o que nós encontramos aqui nesse texto, irmãos, é que Abrão recebe a promessa de Deus com muita alegria no capítulo 12. Mas depois de 10 anos, esperando uma promessa sem sinal nenhum, eu fico imaginando Abrão naquela expectativa, e de repente chega no final do mês, Sarai diz: olha, até agora não veio não. E Abrão: opa, é dessa vez. Primeiro dia, segundo dia, de repente terceiro dia, Sarai diz: olha, desceu. E Abrão diz: mais um ano, mais um mês. Isso durante 10 anos, porque, irmão, quando alguém recebe uma promessa, a primeira coisa que gera no nosso coração é uma expectativa. Diga comigo: expectativa. Olha, eu prometo você: olha, querido, quero te convidar para você almoçar na minha casa. Aí você já fica na expectativa do dia chegar, como é que você vai, o que você vai levar, né? Geralmente o pessoal leva o aparelho de jantar, né? Os dentes e o estômago, vai junto, não leva mais nada. Quando muito leva um refrigerante, diz: eu trouxe refrigerante aqui, tá, aquelas conversas que a gente já conhece. Mas enfim, a gente tem uma expectativa. Eu prometo para você um emprego, você já fica pensando: quando é que eu vou começar? E de repente, querido, imagine se você sai de casa e pensa que vai ser naquele dia e não é naquele dia. Um mês depois também não é, 2 também não é, 3 também não é. E durante 10 anos, aproximadamente, do mesmo jeito. Então tente imaginar como estava o coração de Abrão. Em Gênesis capítulo 15, Deus deixou aqui registrado esse texto lindo, para nos fazer enxergar, irmãos, que Deus tem promessa para mim e para você, amém? Deus fez muitas promessas para você, eu tenho certeza que sim. Existem promessas de Deus na tua vida, irmãos, que foram feitas há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, promessas que ainda não aconteceram. E às vezes a gente fica pensando: o que será, meu Deus? O que é que está faltando?
Então Deus é um Deus de promessas. E a promessa de Deus para Abrão é que a sua esposa lhe daria uma descendência. E aí quando o texto começa, Deus começa a travar um diálogo com Abrão. E o texto começa dizendo o seguinte, no versículo 1, Deus fala com ele: não tenha medo, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Deus chega todo feliz, com uma palavra de ânimo para Abrão, dizendo: olha, Abrão, tem algo de bom para você, fique tranquilo, a promessa está de pé. E aí a gente encontra um Abrão com o coração fechado. E ele começa a se lamuriar, a se lamentar. Olha o que diz a Bíblia no verso 2. Ó soberano Senhor, o que o Senhor vai me dar? Se eu continuo sem filhos. O que ele está dizendo, irmãos? Desde que o dia que o Senhor se encontrou comigo, nada mudou. Tem 10 anos que está tudo do mesmo jeito, desde que o Senhor se encontrou comigo. Antes eu não tinha filhos, mas eu não alimentava essa esperança. Mas o Senhor chegou até mim e disse: eu vou te dar uma descendência. E agora, tudo continua do mesmo jeito. Nada mudou. É o que diz Abrão. E aí ele diz: olha, o herdeiro que eu tenho é um homem que mora em Damasco, que é descendente de Damasco, natural de Damasco, trabalha para mim. Eu acho que Deus, eu acho que eu entendi errado. O Senhor falou que me daria filho, mas eu acho que é o Eliezer, que é o meu filho. Então ele que vai ser meu herdeiro. Eu acho que é isso, né, Deus? Vou dar um jeito aí para entender, porque eu acho que eu entendi errado a tua promessa. E Deus diz para ele, aliás, no verso 3, o próprio Abraão diz: o Senhor não me deu filho algum até agora. Olha que desabafo. Então um servo da minha casa, um escravo, é que vai ser meu herdeiro. E Deus vai reto e direto, diz para ele no verso 4, seu herdeiro não será esse. A promessa não é essa. A promessa é um filho gerado por você. Amém? Amém? Deus é um Deus de promessas. E aí, meus irmãos, ele diz: um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Agora, a partir do versículo 5, Deus começa a tratar com Abrão. E a partir do versículo 5, Deus quer tratar comigo e com você nessa noite, com base em suas promessas. Amém? Amém? Você está preparado, meu irmão? Então vamos caminhar na palavra. Verso 5, a Bíblia diz: levando-o para fora da tenda. Ou seja, Abrão estava deitado na sua tenda, descansando, dormindo. Era noite. A Bíblia diz isso. Ele estava lá, deitado. Aí você pergunta: pastor, como é que você sabe que era noite? É só ler a Bíblia, irmão, está aí no verso 5. Levou-o para fora da tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Amém? É só ler a Bíblia, irmão. Se é que pode contá-las. Deus ainda lança um desafio. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Primeiro tratamento que Deus faz com Abraão, primeiro tratamento que Deus quer fazer comigo e com você, quando Deus faz uma promessa para mim e para você, irmãos, Deus quer simplesmente nos conduzir para além dos nossos limites. Amém? Além dos nossos limites. Abraão estava numa tenda. Qual era o limite da tenda? O tamanho dela. Quando Abraão olhava para a direita, lá estava a lona da tenda. Para a esquerda, lá estava a lona da tenda. À frente, lá estava a lona da tenda. Atrás, lá estava a lona da tenda. Para cima, lá estava a lona da tenda. Irmãos, diz a Bíblia que Abraão estava desanimado. 10 anos nada tinha acontecido, 10 anos se passaram e Deus prometeu algo a Abraão, e até então nada tinha acontecido. Interessante, irmãos, que Deus já se aproxima de Abraão dizendo o seguinte para ele: não tenha medo. Você entrou num estado de medo. Medo de quê? Será que eu acreditei precipitadamente? Será que eu ouvi errado a promessa de Deus? Será que eu me iludi acreditando em algo que alguém disse e disse que era Deus prometendo, mas eu acho que aquela pessoa mentiu? Abraão estava com medo, irmãos, de ter crido. Você já passou por isso? De você entrar num estado de medo porque você acreditou.
Você acreditou em algo que Deus falou e de repente você vê o tempo passar, aquilo que Deus falou ainda não se cumpriu e você começa a entrar no estado de medo. Medo de quê? Aí eu falei para todo mundo que Deus ia fazer isso por mim e até agora não fez. Eu acho que eu fiz errado, eu acho que eu me precipitei, eu acho que acreditei errado, eu acho que eu agi no impulso, eu agi na emoção. Eu ouço isso, irmãos. Eu ouço isso muitas vezes das pessoas. Ah, pastor, eu não sei, eu acho que eu entendi errado o que Deus tinha para mim. Eu acho que eu entendi errado. E aí então, irmãos, a gente muitas vezes age igual a Abraão. A gente quer tomar as nossas decisões para ajeitar, olhe para mim, a nossa vida à promessa de Deus. Então a menina que deveria estar esperando um príncipe encantado, ela vê um sapo e diz, é o sapo. Deus, já entendi, é o sapo, eu vou beijar o sapo e o sapo vai virar o príncipe encantado que o Senhor prometeu. Ah, entendi, Deus, então eu vou ficar com o sapo. Aí a menina se precipita e se envolve com o sapo, igual Abraão queria pegar o funcionário dele e fazer do funcionário o seu filho. Aí o menino que deveria esperar o melhor de Deus, ele se precipita. Alguém que deveria esperar um emprego da parte de Deus, trata de arrumar o primeiro que aparece, não posso ficar parado, tem que correr logo e daqui a pouco se enrola. Muda de cidade, vai para outro lugar. É um casamento arranjado de forma errada, precipitada, porque não soube esperar em Deus. Muitas vezes é até um bem material que se compra precipitadamente. Não, Deus me prometeu, vai dar um carro. Eu vi o Jobs ganhou um, eu vi a irmã ganhou, eu vi o outro irmão andando de Amarok, não sei o que. Eu quero também. Aí vai lá e compra. Em suaves prestações, 72 parcelas de R$ 1.282,95. 72 meses pagando. Quando você terminar de pagar, meu irmão, deve ter comprado, sabe o que? Uma casa para você viver. Ou duas. Porque não soube esperar a promessa. E entra num estado de medo. E quer adaptar a promessa de Deus. Só que o que Deus quer fazer, irmãos, nessa noite comigo e com você, é nos tirar da tenda. Amém? Às vezes a gente está como Abraão, irmãos, estamos esperando a bênção dentro da tenda. A gente fica lá. Não, Deus falou, eu vou ficar aqui esperando. Eu vou ficar aqui na minha tenda. Na tenda, irmãos, a gente não vê nada. Na tenda, irmãos, o que a gente vê é só, o que a gente consegue contemplar é só o que os nossos olhos físicos veem. Amém? Só que quando Deus nos faz uma promessa, irmãos, Deus nos faz uma promessa no âmbito espiritual. Então não dá para a gente ficar baseado, irmãos, nos olhos físicos, naquilo que a gente está vendo, ou naquilo que a gente está tocando. Deus vai transformar, olha, Deus prometeu salvar a tua casa, vai mudar teu marido, aí tu chega em casa, olha aquele marido lá jogado, parece um repolho no sofá, fedendo a bebida. Ah, Deus. Por quê? Porque você está baseado naquilo que os seus olhos estão vendo. Deus está querendo tirar você da tenda nessa noite, em nome de Jesus, amém? Irmãos, muitas vezes nós vemos uma situação de limite, e isso faz com que a gente perca a esperança e venha a descrer das bênçãos. É como olhar para o tempo e dizer, meu Deus, vai chover demais, não vai dar tempo. Não vai dar tempo para cobrir o templo. Não vai dar tempo, irmão, não vai. É interessante, irmãos, como que a coisa está séria. A gente está cheio, né, dessas situações de gente, de qualquer forma, tentando ir contra. Né? As pessoas não querem se dar por vencidas com relação à promessa que Deus fez para nós como Igreja Batista aqui em Boa Esperança. As pessoas não querem, elas não dão um braço a torcer. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas é incrível como é que as pessoas vão adaptando as palavras. E muitas vezes, irmãos, nós perdemos a esperança porque nós nos trancamos numa tenda. Ou seja, nós nos prendemos a uma situação da nossa vida onde a gente com os olhos físicos não consegue enxergar a esperança. E a gente diz, não tem jeito, estou eu aqui. Foi necessário que Deus tirasse Abrão da tenda e o levasse para fora. O que é que tem depois da tenda? Pergunta para o teu vizinho, o que é que tem depois da tenda? Irmão, quando a gente está na tenda, sabe, estar na tenda significa estar numa situação ou uma maneira de pensar onde não se enxergue perspectiva alguma. Às vezes a gente está numa tenda quando recebe, sabe o quê? O resultado de um exame médico. Às vezes a gente está numa tenda porque quando a gente apalpa aqui e ali, opa, tem um caroço aqui, opa, tem uma dor ali. Às vezes a gente está na tenda, irmãos, porque a gente soube que a empresa que a gente trabalha vai mandar um monte de gente embora. A gente fala, olha só como é que a gente fica na tenda. Com certeza sou eu. Eu tenho certeza, Deus já me falou.
né? O pessimismo bate alto e ainda usa Deus como escudo. Então, às vezes, a gente está numa situação, irmãos, não significa necessariamente um lugar, um espaço físico, mas uma situação na nossa vida onde a gente se encontra preso e não vê uma saída. Talvez você esteja assim, mas eu quero te falar uma coisa. Saia desse lugar de vergonha, lugar de medo, porque deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo João diz que o amor de Deus, o perfeito amor de Deus, lança fora todo medo. Amém? O que quer dizer isso, irmão? Quem tem fé não tem medo. Quem tem fé não foi chamado para ter medo. O medo atrapalha, o medo impede. Fé, por diversos momentos, vai parecer loucura e é, irmão. Tu já pensou? Está Jesus no casamento, os serviçais lá. Tem um monte de talha de água que o pessoal usava para poder lavar os pés, se banhar, era um ritual que os judeus tinham. Jesus pega a água, ora por aquelas talhas, manda tirar uma caneca e levar um pouco para o dono da festa, diz, leva para ele provar. Tu já pensou que loucura, irmão? Já pensou o servo, vou lá dar água suja, água de pé de judeu. Água de pé de judeu encardido, vou levar para o dono da festa tomar aquela água. O cara vai me mandar embora, o cara vai me bater. Mas eu quero atentar nesse texto, João capítulo 2, para a fé e para a obediência dos funcionários dessa festa de casamento que Jesus foi. Como que eles foram, sabe, ousados, sem medo, pegaram a caneca e foram lá levar até o messalo. Ó, o homem lá mandou tu beber esse negócio aqui, ó. Dá uma provada aí, meu filho, para ver como é que é. E quando aquele homem prova, olha só o que a Bíblia diz, quando ele prova, até aquele instante era água suja, mas quando ele prova, a água foi feita em vinho, irmãos. Aleluia. E ele diz, rapaz, mas todo mundo traz o melhor vinho, né? Lá no início, mas esse aqui reservou o melhor vinho para o final da festa. É bênção demais. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Então essa situação do medo, essa situação da dúvida, do pessimismo, sabe, ficar remoendo pensamento negativo, sai desse lugar, irmão. Sai desse lugar de derrota na tua cachola. Sai desse lugar de derrota no teu coração. Deus falou isso com Abraão. Abraão, sai da tenda, meu filho. Para de ficar acreditando, irmãos, naquilo que diz os pessimistas, naquilo que diz os fracos. Aquilo, sabe, que diz os derrotados que não tem coragem de crer em Deus, e aí eles vivem de derrota e querem que você também seja derrotado. Às vezes a gente está cercado de gente assim, que diz, olha, é ruim de vocês conseguirem, é ruim de você conseguir. Ah, querido, eu tenho experiência nisso. Situação que você está, sei não, hein? Difícil, hein? Não vou, aí usa aquele sistema, sabe, de gente incrédula. Não vou dizer que é impossível, porque para Deus não é impossível, mas isso é discurso de pessimista, meu irmão. É discurso de gente que não crê. Fala para o teu vizinho, Deus está te mandando hoje sair da tenda. É gente que nunca teve coragem de crer e quer que você também continue, fique do mesmo jeito. Você pode observar, irmão, as pessoas que não conseguem avançar na sua vida, até diante de Deus, diante dos homens, são pessoas, na maioria das vezes, são pessoas descrentes. Elas não correm atrás, elas não creem, elas não tomam posse. Elas conseguem acreditar no horóscopo que lê no jornal, mas não conseguem acreditar na palavra de Deus, que é viva e eterna. Conseguem acreditar no homem que elas nunca viram, e chega lá, conta um monte de história lá, coloca, né, faz uma palestra, coloca todo mundo para cima, mas não consegue acreditar no Jesus que venceu a morte. Acontece, irmãos, que na zona de conforto, que é a tenda, onde a gente está lá deitado, em berço esplêndido, sabe, a gente até para, a gente não avança, enquanto que as coisas à nossa volta continuam acontecendo, a gente não percebe. Eu tenho certeza que tem promessa que Deus fez para você, Ele cumpriu, você não viu ainda. Eu me lembro de Elias, como citei hoje no início do culto, ou durante a ministração, diz a Bíblia que Elias estava orando, e o discípulo dele estava ali com ele. Então Elias ajoelhava, levantava a cabeça, falava com o discípulo dele, vai lá fora, e dá uma olhadinha no céu, vê se você encontra alguma coisa. E aqui tem uma mensagem tremenda, né? A gente pergunta assim, por que Elias não foi lá fora olhar? Por que ele mandou, né, o servo dele? Por que ele mandou lá o funcionário dele olhar? Irmão, porque tem coisa que só Elias podia fazer, amém?
Às vezes a gente fala, o pastor tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, irmão, tem coisa que só eu posso fazer. E aquilo que você pode fazer, irmão, você precisa fazer, amém? Amém? Agora, aquilo que você não tem como fazer, fique tranquilo, Deus vai me dar condição de fazer. Você está entendendo isso, amém? Amém? Então, irmãos, a gente não percebe. Então a gente para, a gente não rompe os limites. Abraão estava lá murchinho, ele não conseguia ver o que Deus estava fazendo, irmãos, e Deus estava fazendo, Deus estava preparando tudo para ele. Amém? Deus está preparando tudo para você, querido. Você não está vendo, mas Deus está fazendo. Amém? Deus está trabalhando, irmãos. Olha, irmão, você tem uma coisa que Deus não é preguiçoso. O profeta diz, desde a antiguidade ainda não se viu nem se ouviu de um Deus que trabalha constantemente por aqueles que nele esperam. Se Deus fez uma promessa para você, ela ainda não aconteceu, escute o que eu estou te falando. Não é porque Deus esqueceu de você, Ele está trabalhando. No tempo certo Deus vai enviar isso para você. Você recebe isso, amém? Muito bem, ouça a voz de Deus. A voz de Deus é, sai da tenda. Ou seja, aprenda a ver além das suas fronteiras, além das suas limitações. Você pode em Deus. Olhe além. Sai da tenda, meu irmão, sai da tenda. Sai da tenda. Que tenda você está enfiado? É a tenda de que você não crê que Deus pode transformar a sua família. É a tenda de que Deus não dá, você não acredita que Deus pode restaurar o teu casamento. Você não acredita que Deus pode restaurar a tua vida. É essa tenda que você está. Deus não pode tratar o seu caráter. É essa tenda que você está. Sai da tenda. Olha além. Olha ao seu redor o que Deus está fazendo na vida dos seus irmãos. Olha ao seu redor, Deus está fazendo. Deus está fazendo algo lindo, irmãos. Em Lucas 1,37 diz a palavra de Deus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Por onde a gente começa a sair da tenda, irmão? Por onde a gente começa a sair da tenda? Você tem alguma ideia? Deus primeiro trabalha a mente de Abraão. Deus olha para ele e diz, Abraão, não tenha medo. É interessante, né? Como é que Deus chega até Abraão e não diz, boa noite, Abraão? Cid Moreira, boa noite. Não faz isso. Olá, Abraão. Abraão, eu te amo. Não, ele chega para Abraão e diz assim, Abraão, não tenha medo. A primeira frase de Deus para Abraão, não tenha medo. Deus começa a trabalhar na mente e nas emoções de Abraão. Não tenha medo. Olha só, não tenha medo, sabe por quê? Porque eu sou o teu escudo. Sou eu que te defendo. Sou eu que fico na frente para te proteger. Sou eu que estou indo sempre à sua frente. Amém? Escudo não é algo que fica atrás. Escudo é algo que fica na frente. Deus está dizendo, eu estou à sua frente. Abraão, eu estou caminhando à sua frente. Eu estou preparando as coisas para você. A promessa está de pé, meu filho. Fala para o teu vizinho, a promessa está de pé. Sabe, queridos, eu sempre digo isso e vou repetir nessa noite. Quando a gente é salvo por Jesus, o diabo não pode nos arrastar para o inferno. Não pode. Porque biblicamente não há perda de salvação. Por mais que existam pessoas que creem dessa forma. Ou você é salvo ou você não é, irmão. Ah, pastor, mas eu sou salvo, mas eu estou amando o pecado. Então você não é. Não vem com essa história para cá, não. A Bíblia diz que aquele que é nascido novo não permanece na prática do pecado. Reveja teus conceitos. Reveja a tua vida. Porque você simplesmente pode ser mais um crente. Sabe? Igual a todo mundo. Crente até o diabo é. Mas gente que ama a Deus não permanece no pecado, não. Gente que ama a Deus anda em santidade com Deus. E aí, o diabo, como não consegue nos arrastar ou arrastar o sal para o inferno, ele faz o seguinte, ele traz o inferno para você. E aí como é que ele faz isso? Te ataca na tua infância, te ataca na tua história, te ataca na tua caminhada, te ataca na tua vida e vai trabalhando para te tornar alguém pessimista. Aquele que quando anda a nuvem preta vai atrás. Já viu? Você conhece gente assim? Sabe, onde essa pessoa vai, aquela nuvem preta, aquela nuvem de desânimo, aquela nuvem de depressão, sabe, aquela nuvem, sabe, que você olha para a pessoa, você fica até deprimido, só de olhar, né? Só de olhar, você vai, meu Deus do céu, de repente veio um encosto aqui agora, né? Ou encosto, né? É um encosto esse negócio. Então o diabo começa a trabalhar isso na tua vida. Para quê, irmão? Por quê? Porque para você não viver o que Deus tem para você. Aí você se converte, se transforma, fica aquele crente, sabe, que não passa de um palmo da vida cristã, não passa de um passo da vida cristã, continua do mesmo jeito. Não vive as aventuras com Deus, irmão.
Deixa eu te falar uma coisa, irmão, vida cristã é uma aventura. Sabia? Vida cristã é uma aventura. Outra hora você vê perseguição vindo para o seu lado. Outra hora você vê o inimigo vindo contra você. Você vence o inimigo. Outra hora você fala, eu não vou conseguir. Outra hora você diz, já consegui. Outra hora você diz, eu vou vencer. Você diz, meu Deus, e agora? O que será de mim? Vê a aventura, meu irmão. É emoção para mais de metro. Vida cristã é assim, irmão. Amém? Tu já pensou se a vida cristã fosse uma vida monótona? Nossa, como é que você está, irmão? Tudo maravilha. Todo dia está tudo bem. Não, irmão, tem que ter luta, tem que ter dificuldade para a gente orar, para a gente ir aos pés do Senhor, para a gente buscar a presença de Deus. Amém? Quando é para falar de luta, a gente não diz amém, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, alimenta o teu coração e a tua mente com a palavra de Deus. Deus chega com uma palavra, Abraão, eu sou o teu escudo, sou eu que te defendo, não tenha medo. Vamos fazer como Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vou me encher dessas coisas, ao invés de ficar me enchendo de coisa que não presta, de coisa que não edifica, de coisa que não me coloca para cima. Às vezes, irmãos, a gente é culpado, de fato, das nossas derrotas, porque a gente se alia, se associa a pessoas que sempre são do contra, que sempre jogam para baixo. E a gente deixa até mesmo que essas pessoas fiquem com a última palavra. Aí diz assim, desse jeito você não vai conseguir. Aí você abaixa a cabeça e diz, pastor, na minha casa todo mundo diz isso de mim, diz aquilo outro. Não deixa a última palavra com eles não, porque a última palavra é do Senhor, irmão. Se Deus disse, está dito, irmão. Se Deus falou, está falado. Se Deus disse que é e ponto final. E ai daquele, irmão, que encontra a palavra de Deus. Deus disse, nunca, em circunstância alguma, a minha palavra volta vazia. Nunca. Como a chuva desce do céu e não torna para lá sem antes molhar a terra, assim é toda palavra que sai da boca de Deus, amém? Vai cumprir o seu propósito, Deus vai cumprir o seu propósito. Se Deus liberou uma palavra do céu para a tua vida, enquanto ela não encostar em você e não alcançar o propósito da tua vida, esta palavra não vai voltar para Deus. Amém ou não amém? Amém? Aleluia. Às vezes a gente vê essas coisas e não se atenta, irmãos. Janeiro do ano passado, Deus nos deu uma promessa, uma visão, um sonho. Eu estava aqui, a pastora Mônica ali, eu aqui, e eu vi o meu filho do jeito que ele é, carequinha. Igual agora eu estava olhando pelo carro do Jobs, falei com a Carminha, é branco, Carminha eu vi branco quando eu estava orando. Então Deus mostrou Asaf, irmão, carequinha, e a forma como estava apresentando ele é diferente como apresenta as crianças aqui, foi assim mesmo. Eu apresentei ele desse jeito, do jeito que eu vi na visão. E está aí Asaf. E exatamente um menino, como Deus prometeu, porque nenhuma palavra de Deus volta vazia. Amém ou não amém? Às vezes, irmão, a gente está igual aquela história. Você já percebeu no circo que o elefante, ele fica preso com uma corda? Você já percebeu isso? Com uma corda? Você nunca percebeu? O elefante fica preso com uma corda, num toco desse tamanhozinho aqui, mais ou menos dessa grossura. O elefante daquele tamanho todo. Aí a pergunta é, por que ele não arrebenta a corda, porque ele tem força para isso, e não arranca aquele toco? Por que ele não faz isso? Porque a história começa o seguinte, quando o elefante é pequenininho, alguém põe uma corrente pesada na pata do elefante e prende o elefante num toco, numa barra de ferro, soldada. Então o elefantinho lá pequenininho tenta sair, não consegue, e ele vai crescendo assim. Só que depois de um tempo, a mente do elefante já está condicionada. Agora é um elefante já adolescente. Ele já tentou inúmeras vezes e não conseguiu. Agora ele é um elefante adolescente. E aí substituíram a corrente pela corda, a barra de ferro pelo toco de madeira. E o elefante nem tenta mais, sabe por quê? Porque ele já tentou inúmeras vezes e não conseguiu. Tem muita gente que está igual elefantinho, meu irmão. Porque tentou lá atrás e não conseguiu e diz, não tem jeito, eu já tentei. Vai de novo, e de novo. Deus está falando para Abraão, vai de novo. Vai lá dormir com a tua esposa, vai de novo, meu filho, capricha, meu filho. Vai que é sua, Tafarel. Deus falou com Abraão, tenta mais uma vez, porque ele já estava desistindo. Para quê? Eu já tentei durante 10 anos. Talvez você seja alguém assim, pastor, já estou lutando por aquele homem tantos anos, já estou lutando por essa situação da minha vida tantos anos. Vai de novo, meu filho, porque Deus está tirando você da tenda.
Vai de novo, minha filha. Deixa passar não, hein? Versículo 9 e 10. Quando Deus faz promessas para a gente, irmãos, olha o que diz a Bíblia. Versículo 8, melhor. Abraão pergunta: Senhor, como é que eu vou tomar posse da terra que o Senhor prometeu? Porque o Senhor mandou eu sair da minha terra, da minha parentela, que eu ia ganhar uma terra também. Além de filhos, eu ia ganhar uma terra. E cadê a terra? Olha o que Deus responde, eu acho isso fantástico. Pergunta a Abraão: como vou tomar posse? Como saber que eu vou tomar posse? Olha o que Deus responde: traga uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos, uma rolinha, um pombinho. Então Abraão traz todos esses animais, corta no meio, coloca cada metade em frente à outra. As aves também ele não corta. Nisso as aves de rapina começam a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Quer dizer, Abraão corta aquelas aves pelo meio, tá? A forma de sacrifício do judeu, e espera Deus vir para dar resposta. Mas enquanto Deus não vem, ele tem que estar lá tomando conta do sacrifício. O que é que a gente encontra, irmãos, nesses 3 versículos? É que quando Deus nos faz promessa, Ele diz para a gente adorar a Ele. Amém? A gente pergunta: Deus, quando é que eu vou tomar posse? Como é que eu vou saber que isso vai acontecer? Deus fala o seguinte: você não tem que saber, só me adora, só anda comigo, só me ouça. Mas Senhor, é quando? Não interessa quando for eu te dou. Você só tem que me adorar, você só tem que temer a mim, você só tem que andar na minha presença. O grande problema nosso, irmãos, é esse. O Senhor aparece para Abraão, começa falando da posteridade de Abraão, começa falando dos herdeiros, de repente fala para Abraão que a posteridade dele vai tomar conta de Canaã. Você vai ler isso aí nos versículos anteriores. E aí Abraão então simplesmente pergunta: Senhor, então, tudo isso que o Senhor está falando, como é que eu vou saber quando que isso vai acontecer? E Deus: então vou te dar a resposta. Vem, me adora, traz um sacrifício para mim. Mas quando nós voltamos para o texto, irmãos, a gente vê que Abraão faz uma pergunta, a resposta quando seria? Tal dia. Mas a resposta de Deus é: me adore, ande comigo. A resposta do Senhor é: sacrifique. E é aqui que vem uma coisa interessante, irmãos, porque Deus quer que eu e você sacrifiquemos, irmãos, sacrifiquemos. Deus quer que a gente faça isso. Deus não fala, irmãos, que quando Ele faz uma promessa para a gente, é para a gente parar a nossa vida, é para a gente, ficar dormindo, é para a gente ficar esperando lá dentro de casa. Não, Deus fala que é para a gente seguir em frente. Deus fala que é para a gente continuar adorando a Ele. Deus fala que é para a gente continuar, servindo a Ele. Aí tem gente que diz: eu estou servindo a Deus até agora, Deus não fez nada por mim, você quer fazer? Eu vou parar, eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou desistir, eu vou retroceder. Sabe, irmãos, Deus fez o ser humano com uma razão. A razão da existência do ser humano não é ser abençoado, como as pessoas estão dizendo hoje, mas é adorar a Deus e viver para o inteiro agrado do Senhor. Como Jó. Está doendo? Adora. Está doente? Adora. Está chorando? Adora. É interessante quando a gente olha para a Bíblia, que o apóstolo Paulo convida os cristãos a, pelas misericórdias de Deus, a apresentar o próprio corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é que é culto. O que é apresentar o corpo, irmão? É a irmã vir com um vestidinho novo, igual alguns meninos fazem, Senhor, a menina está lá com um vestidinho, que precisa da Bíblia para complementar o resto, comprou o vestido da prestação, só veio aquele pedaço, depois que ela pagar o outro, talvez venha o resto, e ela está lá com aquele vestidinho, complementando com a Bíblia, onde o irmãozinho olha e diz assim: meu Deus, salva a alma, porque o corpo é meu. Será que é isso? Apresentar o corpo é isso, como muita gente anda fazendo? Não. Apresentar o corpo, mas você está disposto a pagar o preço com a sua própria vida pelo seu Senhor. É estar disposto a morrer pelo Senhor. É estar disposto, irmão, a se colocar integralmente à adoração de Deus. A gente acha que a adoração é só levantar a mão e cantar. Adoração, irmãos, não é isso. É muito mais que isso. A adoração é você servir a Deus com tudo que você é, com tudo que você tem. Amém ou não amém? Amém. Com tudo que você tem, irmão, com tudo que você é. Ele está disposto a dar, irmãos, o seu suor, o seu sangue, a sua própria vida pelo seu Senhor. Amém? Deus, irmãos, não quer que a gente fique parado olhando para cima. Cadê as bênçãos? Deus nos tira da tenda e mostra: Abraão, olha as estrelas. Dentro da tenda, Abraão não via estrela, coisa nenhuma. Abraão via a lona, o que ele via era lona, mas fora da tenda, irmãos, tinha um céu estrelado. Amém? Amém ou não amém?
Deus começa a dizer: vem aqui fora me adorar. Deixa eu te mostrar uma coisa. Está vendo aí essas estrelas? Fiz todas elas, conheço todas elas pelo nome. Lá em Jó capítulo 39, 40 está escrito isso. Eu conheço todas elas pelo nome. Cada constelação eu sei, a ursa com as suas filhas, eu conheço todas elas. Abraão, eu vou fazer isso com você. Se eu fiz isso com o que está no céu, eu posso fazer isso na tua vida também, amém ou não amém? Deus dá a Abraão isso, diz: me adore, Abraão, vem aqui me adorar. O que é adoração, irmãos? Adoração é o exercício da nossa fé, é quando a gente pratica o amor que a gente confessa. Isso é adoração. Deus está dizendo a Abraão: Abraão, vem me adorar, vem fazer minha vontade, vem me seguir, vem mostrar para as outras nações que eu sou o Deus da sua vida. Como a gente canta aqui algumas vezes, né? Ele é o Deus que nos satisfaz. O mundo precisa conhecer que Jesus é o Deus que nos satisfaz. Que não é carro que nos satisfaz, que não é casa que nos satisfaz, que não é nem saúde que nos satisfaz. É Jesus, irmão. Ele nos satisfaz, Ele nos completa. Amém? Por isso que Ele nos chama para adorar. Me adore. Fiz a promessa, me adore enquanto isso. Não para não. É interessante quando a gente olha para o capítulo 5 de Tiago. O reino de Deus é um reino de movimento. Diga para o teu vizinho: o reino de Deus é um reino de movimento. Olha só o que diz a Bíblia: está entre vós alguém sofrendo? Faz o quê? Vai chorar, fica em casa, e se o pastor não te visitar, reclama dele. É isso que a Bíblia diz? Não, olha aí. Faça oração, irmão. Vai orar, irmão. Tem muita gente que fica doente: pastor, ora por mim. Você já orou? Você já orou? Se você já orou, você pode ligar para mim. Agora, se você não orou, está ligando para mim para quê? É para você orar, irmão. Amém ou não amém? Está alguém sofrendo? Ore. Ore. Agora, tem alguém alegre? Faça o quê? Cante louvores. Agora, é impossível ter a inércia, que é uma lei da física, que diz o quê? Inércia é a falta de ação, de atividade. É preguiça mesmo. Não tem isso, irmãos. Deus diz: a coisa não está indo bem para você? Vem me adorar, ore. A coisa está indo bem para você? Vem me adorar, cante. Amém? De um jeito ou de outro, adore. Tem que parar, irmãos, com essa meninice. Tem muito crente menino. Paulo diz: quando eu era menino, eu agia como menino, falava como menino, né? E pensava como menino. Mas agora eu não sou mais menino, agora eu cresci. O que quer dizer isso, irmão? Tem muito crente menino. Como é que é o crente menino? Fica doente: eu vou ficar em casa, não vou ao culto hoje. Quem sabe alguém sinta falta de mim, ligue para mim, vai ser tão bom. Aí alguém vai e se lembra de mim e diz: eu senti sua falta, eu vou chorar. Eu estou doido que alguém me ligue só para eu dizer o que está acontecendo comigo. Eu estou doente. Aí as pessoas agora não conseguem, sabe o que elas estão fazendo? Um Facebook, coloca assim: hoje eu estou tão triste. Só para alguém ir lá e colocar assim no comentário: o que houve? O que aconteceu? As pessoas estão com a necessidade tremenda de falar, irmãos. Falar. Mulher então nem se fala, só quer falar. Toda hora. Uma necessidade tremenda. Outro dia eu estava lendo um negócio, eu caio nesse pecado, irmão, de ir lá e ler essas coisas que o pessoal escreve, que é um pecado isso. Aí lê, está lá: irmã não, mulher, falou da família inteira. Porque não sei quem faz isso, minha mãe faz aquilo, meu filho faz aquilo. Ai, meu Deus, não aguento mais. Contou a história dela toda no Facebook. Esse povo não tem noção não, irmão. Conta para Deus, irmão. Para com esse negócio. Facebook não é Deus não, irmão. Facebook não vai resolver teu problema não, irmão. Vai orar. Vigia, crente. Aí fica lá contando a história da vida: estou tão mal, hoje eu vi um exame, meu Deus, só para alguém perguntar: o que você tem? Meu Deus, tadinho. Para com esse negócio de se sentir assim, quer que todo mundo fique se compadecendo de você. Para com isso, queridão. Ei, adora a Deus. Abre o teu coração com Deus, irmão. Fica abrindo o teu coração com todo mundo, não. Aí tem gente que posta assim: bem feito. Tu já viu isso, né? Aí fica lá gente brigando no Face. Tem gente que faz isso e aquilo, não tem vergonha na cara. Coisa de criança, irmão, coisa de menino, crente menino. Esses crentes de hoje estão muito zica mesmo, né? Que é isso, irmão? Vamos crescer, gente. Em nome de Jesus. Reino de Deus é um reino de ação. Para o teu vizinho: ação! Isso aí, ação. Acorda ele aí que está quase dormindo. Está sofrendo? Ora, abençoado. Ora com seus irmãos, ora na casa de Deus. Está feliz? Adora, irmão. Canta. Verso 11 e 12, diz a Bíblia:
Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. E ao pôr do sol, Abrão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. O que é isso aqui, irmão? Quando Deus faz promessa para a gente, irmãos, Ele espera que a gente enfrente as adversidades. Tem gente que pensa assim, que no trecho do momento que Deus faz promessa para a gente, até o cumprimento, vai ser tudo às mil maravilhas. Vai não, irmão. Às vezes Deus nos faz promessa tão ousada que vai ser debaixo de muita luta. Deus prometeu salvar a mim e a você. Mas para isso, irmão, Jesus veio a essa terra. E do trecho que Jesus chega a essa terra, até o momento que Ele opera a salvação na cruz do Calvário, é muito sofrimento. Ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi insultado, ele quase, morreu de apanhar. Tanto é que ele é o primeiro a morrer na cruz, não precisou nem quebrar a perna dele. Sofre tudo isso por amor a mim e a você. Gente falando que ele estava endemoniado. Quer dizer, já pensou alguém falar isso de Deus? O Filho de Deus, ele está endemoniado. Ele está assim, mancomunado com um cão, com o diabo. A gente pensa que vai ser, irmão, uma maresia. Não é não, irmão. Tem muita luta. Quando Deus prometeu para a gente um filho, nós viajamos em março para um congresso em Águas Lindóia, em São Paulo. E o período da Mara já estava atrasado, já 5 dias. Yes, é agora. Tem umas fotos que eu tiro beijando a barriga da Mara, tomando posse da promessa. Está lá. Alguém postou isso, até o pastor Silvio. Aí Mara falou, não, calma, pega leve, você é precipitar, calma. Não, meu bem, eu tomo posse, meu negócio é esse, eu tomo posse. Chegou no dia seguinte, café da manhã, a Mara falou assim, veio. Bom, foi o pior café da manhã que eu tomei na minha vida, num hotel. Arrasado. Aí o pastor Silvio chegou, me consolou, não é assim, fica tranquilo. Pensei que ia ser dessa vez. Mas não tem problema não, vamos de novo. Em maio desse ano, 18 de maio, nós recebemos a boa notícia, amém? Maio do ano passado, amém, irmãos? Então, a gente tem que aprender, irmãos, que vai ter adversidade, vai ter situações que a gente vai parar assim, não tem jeito, irmão, siga em frente, amém? Siga em frente, continua. O texto diz que enquanto Abrão aguardava as novas ordens de Deus, ou a resposta da pergunta que ele faz, aves de rapina avançaram contra o sacrifício de Abrão. Presta atenção nisso. E tentaram atrapalhar a sua adoração, tentaram atrapalhar o seu culto. Irmão, tem muita gente torcendo pela nossa derrota. E, irmão, não é pouco não, irmão. Tem gente fazendo fila. Você está entendendo? Tem muita gente que está trabalhando para a sua derrota. Os verdadeiros urubus. Né? O urubu é um animal que, no meu ponto de vista, ele traz assim um equilíbrio ecológico fantástico. Claro, não quero nem discutir isso, mas do meu ponto de vista, irmão, o animalzinho covarde, ou avezinha covarde, porque é uma ave que se aproveita da derrota dos outros. O cão estava atravessando a rua, o cachorro, feliz da vida, rabinho balançando, vê um carro, pá, o cachorro morreu, os olhos regalados, dentro de fora, o sangue descendo. Misericórdia, né? Mas é desse jeito, vem com essa história que você vê coisa pior. Tu fica entrando na internet para ver aquele site lá cabuloso, tá? Que eu sei. Aí é o cérebro, por aí vai. Enfim. O cachorro está morto. Quem é que aparece? Urubu. O cachorro sofreu a derrota, agora é a minha vez. Urubu é assim, irmão. É ou não é verdade? A vaquinha está lá. O pasto está seco. Não tem água. A vaquinha está lá, só costelinha. Daqui a pouco a vaquinha vai andando. Vira a perninha para cima. Linguinha para fora. Morre. Quem é que aparece? Urubu. Vaca foi derrotada, é a minha vez. Irmão, o urubu é aquele que se aproveita das nossas derrotas. E sabe, irmãos, que todos nós estamos cercados de urubu. Tem gente só olhando assim para a gente cair, para poder descer o pau. Cair para poder pisar mesmo. Sabia? E às vezes tem gente que está assim dentro da igreja, irmão, dentro das igrejas. Doido que você não receba uma promessa para dizer, eu sabia, eu falei. Primeiro assim, é ruim de vocês conseguirem construir.
primeira frase que a gente ouviu foi isso: é ruim, vocês nunca vão conseguir construir esse templo, nunca vão conseguir começar a construir. Aí ele, beleza, fomos lá cavar. Estão cavando, não passa daí, não passa daí. Aí a gente foi lá e fez a lá. Não vai conseguir não, vai parar. Urubu, doido para acabar com a gente. Aí, agora a gente está fazendo campanha, vamos botar telha. Vai botar telha, mas não vai conseguir. Agora, olha a nova frase do momento: vocês vão até conseguir terminar, mas não vão conseguir manter o templo. É a frase do momento agora, fresquinha. Você está pensando, você está ouvindo isso, irmão? Ou dizer assim, não, o pastor vai embora, ele não vai aguentar não, antes de terminar ele vai embora. Tudo urubu, irmão. Tudo querendo se aproveitar das nossas fraquezas, ou esperando uma derrota só para pisar. Mas deixa eu te falar aqui o que a Bíblia diz. Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, eles investiram contra mim, para quê? Urubu, para comerem minhas carnes, eles é que tropeçaram e caíram, aleluia. Irmão, tudo quanto é urubu na tua vida vai tropeçar, vai cair, irmão. Pode ter certeza, mas eu e você precisamos fazer com Abraão. Vai enxotando isso aí, irmão. Vai tirando, irmão. Vai espantando isso aí, irmão. Não fica ali não, irmão, que o urubu vai te traçar, meu irmão. Tu fica ali. Tem uma foto, até que essa foto que eu pedi ao Guilherme, ela ganhou vários prêmios, que é uma foto que mostra um abutre, um urubu lá da África, onde tem um menininho quase morrendo, né? O menino está totalmente ali debilitado, ele está quase morrendo, ele está abaixadinho, e o urubu do outro lado só assim. Se a língua do urubu fosse igual a nossa, ele estaria fazendo assim. Só esperando a hora. Correu meio mundo essa foto, ganhou vários prêmios e tudo. Mas é assim, irmão. Está só esperando seu casamento não dar certo, alguma luta, você desistir ou cair no pecado. Só esperando você deixar de crer, só esperando você deixar de estar na casa de Deus. Tem muita gente que está em casa agora me ouvindo, por uma vergonha esse pessoal está em casa. É uma vergonha esse pessoal está em casa, está me ouvindo agora. Porque nada impede essas pessoas de virem à casa de Deus, mas querem ficar em casa, arrumando um monte de desculpa para não congregar. É uma vergonha. Pode ser que você até desliga o rádio aqui, não estou nem aí para você, querido. Olha a minha cara de preocupação. Mas você vai ouvir. Pelo menos vai ouvir mais uma vez. É uma vergonha tu estar em casa agora, enquanto poderia estar na casa de Deus, porque nada te impede de chegar aqui. Tem gente com dificuldade maior que a sua e está na casa de Deus. Viu? Mas eu te amo assim mesmo. Às vezes toma vergonha aí e muda de vida. Irmão, a gente sabe que há dificuldades. Abraão estava lá protegendo o sacrifício, porque Deus está vindo, Deus vai trazer resposta. Proteja, irmão, proteja aquilo que Deus deu a você, proteja a promessa. Amém? Guarde a promessa, defenda a promessa. Deus não é homem para mentir. Está na Bíblia. Deus não falha. Aliás, tem uma promessa na Bíblia que quem sai andando e chorando, enquanto semeia, vai voltar com júbilo, trazendo os seus feixes. É uma promessa. Chora hoje, mas se alegra depois. Amém ou não amém? Irmão, seja chorando, seja debaixo de tempestade, continua semeando, continua crendo, continua andando. Continua acreditando. Se Deus promete que você vai voltar com colheita, toma posse. Amém? Para com esse negócio de deixar os urubus pousar. Espanta. Bota para voar. Grande homem de Deus chamado Martinho Lutero diz o seguinte: nós não podemos impedir as aves de voarem. Amém? Mas nós podemos impedi-las de fazerem ninhos. Amém? É certo que pode passar um pensamento, sabe, ruim na minha cabeça, na tua. Um pensamento de desânimo pode passar, irmão. A gente não é de ferro não, a gente é de carne e osso. Mas ficar, aí não. É isso que Martinho Lutero está dizendo com essa frase. Você pode não impedir uma ave de voar, mas quando ela pousa para fazer um ninho, você pode... sai daí, não vai fazer ninho não, sai daí, vai fazer ninho. Quando tiver alguma ave de rapina tentando fazer ninho na tua cabeça, expulsa. Não deixa ela fazer ninho não, amém? Fala para o teu vizinho, que ave de rapina já fez ninho em você? Pergunta para ele. Tem muita ave de rapina atrapalhando a sua comunhão com Deus. Sabia? É o pessoal que veio para trazer a derrota. Às vezes a gente acha assim, meu Deus, tirei a sorte grande, estou namorando agora. Coitado, tu está numa derrota. Uma ave de rapina vindo para poder atrapalhar o que é a tua comunhão com Deus. Às vezes, meu Deus, Deus me abençoou com um grande emprego, meu Deus, com um carro maravilhoso. Muitas vezes esse carro é uma ave de rapina que vai te levar para longe da presença de Deus.
Você sabia disso? Agora que tem carro, todo dia eu quero estar na praia, todo dia eu quero estar... E vai saindo da comunhão com Deus. E promessas de Deus, de verdade, que Ele tem para você, não vão vir. Por quê? Porque a ave de rapina entrou. O urubu apareceu. Deus te chama para enfrentar as adversidades, porque a promessa dele está vindo. Amém? Não é hora de ficar no quarto escuro, nem na tenda, é hora de sair e enfrentar. O que é que Deus faz, irmãos, quando Ele nos dá a promessa? Lá no versículo 13, a Bíblia diz assim: Deus então se aproxima e diz: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros. Olha só, depois que, observe bem, versículo 11 e 12, depois que Abrão luta contra as aves de rapina, depois que Abrão fica lá, mesmo com medo, com pavor, diz a Bíblia que o medo e o pavor tomou conta dele, lá no versículo 12. Quer dizer, o sol se pôs, ele estava esperando Deus vir, até então nada, mais um tempo de espera. Eu gosto de Deus que é assim, irmão. Deus não vem a hora que a gente quer, Ele vem a hora que Ele quer. Amém? Isso aqui é o máximo de Deus, porque Ele não faz o que a gente quer, Ele faz o que Ele quer, porque Deus é Ele, não é a gente. Amém? Aleluia. E aí então, Deus então se aproxima e diz: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá. E Deus começa falando de coisas futuras: serão escravizados por 400 anos, oprimidos, mas eu castigarei a nação, fala aqui do Egito, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você irá em paz a seus antepassados, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu sua medida completa. Em outras palavras, Deus fala: Abraão, tem tanta coisa que vai acontecer. E eu quero te trazer aqui para fora da tenda e quero te dar um monte de vislumbre do futuro. Nessa noite eu oro para que Deus abra os seus olhos e comece a mostrar o futuro que Ele tem para você aqui nesse lugar. Aleluias. Deus sabe o que está fazendo na sua vida. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Você pode confiar. Diga comigo, faça essa primeira decisão de fé. Diga comigo: eu posso confiar em Deus. Diga com fé: eu confio em Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus conhece o futuro. Isso que diferencia Deus de nós. Nós só vamos até onde a vista alcança. Mas para Deus o futuro não é futuro. Para Deus o futuro é sempre presente. Por quê? Porque o futuro está sempre diante dos olhos de Deus. Quando Deus olha para a minha vida, Ele vê todo o meu futuro, irmão, porque o meu futuro já está presente diante dEle. Ele sabe quem eu vou ser amanhã, Ele sabe quem você vai ser amanhã. E o que nos cabe, irmãos? Tomarmos uma decisão que alinha a nossa vida com a promessa de Deus. Andar em obediência a Ele. Aleluia. Diz a palavra de Deus: pois 1000 anos aos teus olhos, Ele aponta para o futuro, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Você já pensou isso? 1000 anos inteiros, irmãos. 1000 anos inteiros para Deus é como se fosse apenas o dia de ontem que passou para a gente. Você já pensou isso, irmão? Eu nem vi o dia de ontem passar. Nem vi. Quando eu vi, já tinha passado. Eu acho que é assim a vida de muita gente aqui. Mas para Deus é como se 1000 anos tivesse passado. Você está me entendendo, amém? Se há uma coisa que nós podemos nos firmar, irmãos, é o que Deus disse sobre Ele mesmo. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, quando? Hoje, e será o mesmo para sempre. Ontem, hoje, para sempre. Amém? Vamos fazer isso juntos? Ontem, faz com o dedinho. Ontem, hoje, sempre. Mais uma vez. Ontem, hoje, sempre. Por que eu estou fazendo isso com você? Por que eu estou pedindo para você repetir com um gesto? Para você não esquecer, irmão, que quando as coisas vierem para tentar dizer o contrário, você vai dizer: o meu Jesus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Amém? Amém ou não amém? Ontem, hoje, sempre. Amém. É o seu Jesus. Quando as adversidades vierem, quando as aves de rapina aparecerem, irmãos, Jesus é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Quando Deus nos faz promessas, irmãos, Ele fala no presente para a gente, mas apontando para o futuro, para aquilo que virá. Em Jeremias 29:11 é uma promessa de Deus tão linda, que diz respeito ao meu futuro e ao seu futuro. Deus está dizendo: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal,
para vos dar o fim que desejais. Sabe o que ele está dizendo, irmão? Tudo que você quer alcançar dele, ele tem para te dar no seu futuro. Ele diz, olha, tudo que é o objetivo principal da tua vida, Deus falou, eu já tenho para você. Tudo que você está buscando, Deus está falando, eu tenho. Eu sei quais pensamentos que eu tenho para você, quais sonhos eu tenho para você. Amém? E que sonhos são esses? Sonhos de paz, não de mal. Sonhos de fazer você prosperar. E às vezes a gente precisa acordar um pouquinho, porque às vezes a gente acha que prosperidade é só dinheiro, irmão. Não é não. Isso é uma linha. Dentre muitas. Prosperidade, irmão, é você viver bem. É você viver feliz, completo nessa terra. É ter um casamento abençoado, como diz a nossa irmã Sara Shiva, sabe? Encalhado não é aquele que está solteiro, não. Encalhado é aquele que casou com a pessoa errada. Está encalhado. É um casamento encalhado, fadado ao fracasso. Porque se separa, carrega o resto da vida uma marca terrível. Tá bom? Se você está sozinha, dá glória a Deus, irmã. Você não está encalhada, não. Encalhada está aquela que decidiu casar com o cara errado. Encalhado, camarada, está aquele rapaz que escolheu a menina errada para casar. Esse está encalhado. Agora você não está, não. Você está esperando a promessa de Deus. Amém ou não amém? Deus tem um futuro lindo para você, querido. Deus aponta para os eventos futuros. Deus marca a nossa vida. E Ele diz como se já tivesse acontecido. Amém? Ele disse para Abraão, olha só, deixa eu te contar uma história. A história, escute por aqui um pouquinho. A história que Deus conta para Abraão no versículo 12, versículo 13, até o versículo 16, perdão, é uma história, irmãos, que diz respeito a pelo menos 500 anos de história. Por baixo. Por baixo, 500 anos de história. Por quê? Isaac não tinha nascido, Isaac ia nascer, Isaac ia gerar Jacó, Jacó ia gerar 12 filhos, quer dizer, três gerações aí. Isaac ia gerar Jacó, Jacó ia gerar 12 filhos, certo? E uma filha. Esses 12 dariam origem à nação de Israel. José ia para o Egito. Depois os filhos de Jacó, os irmãos de José iam para o Egito junto com Jacó. Jacó ia morrer lá, José ia morrer lá. Depois de 400 anos é que eles iam sair. Olha o que Deus estava fazendo, irmão, contando como se fosse uma história assim, ó. É assim que vai ser. Por quê, irmão? Porque a minha Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e descobertas diante de Deus. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E Ele nos dá uma promessa. Ele diz assim: eu irei adiante de ti. Abre a sua mão. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos que estão à sua frente. Quebrarei as portas de bronze que te impedem de passar. Despedaçarei as trancas de ferro que são barreiras para você avançar. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus Israel, que te chama pelo teu nome. Fecha a tua mão, recebe isso, irmão. Deus está dizendo o seguinte, até a promessa, até esse futuro que Ele está mostrando para você, Ele vai adiante de você, Ele caminha na tua frente. Deus não é o Deus que deixa a gente sozinho, que diz assim, ó, vai lá, a promessa está feita, agora corre atrás. Deus não é assim. Ele está à tua frente trabalhando por você. Confie nele. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, irmão. Não pise fora da faixa. Caminhe reto. Eu acho mais interessante da vida cristã é só isso, irmão. Deus não mandou a gente quebrar a cabeça para inventar nada novo. Deus mandou a gente fazer, sabe, buscas místicas e mirabolantes. Tem um povo aí meio pinel, né? Que fica dizendo assim, um código secreto na Bíblia. Tem uma letra que cruza para lá, que cruza para cá, e tem um código secreto na Bíblia. Que conversa para boi dormir, irmão. Deus foi logo na linguagem clara e disse, é assim, meu filho, me obedeça, me siga, que eu tenho o melhor para você. É muito simples. A coisa é muito simples. Deus falou, é só me seguir. Fala ao teu vizinho, é só seguir Jesus. O que tem de difícil nisso? O que tem de complicado nisso? Tem, sabe o quê? A tua vontade. Você não sabe esperar em Deus. Você não sabe descansar em Deus. Quer fazer a sua vontade. É por isso que dá tudo errado na tua vida e você reclama. Porque ao invés de seguir Jesus, segue o próprio coração. Jeremias 17:9 diz que o coração é enganoso e extremamente corrupto. Como é que você vai confiar no teu coração, irmão? Você confiaria a tua família para um político corrupto dessa cidade? Você ia viajar e não deixar o futuro dos meus filhos, tem uma conta bancária que eu abri para os meus filhos, eu vou deixar na mão desse político para ele tomar conta, esse político corrupto. Você faria isso? Como é que você vai confiar então no teu coração que Jesus falou que é mais corrupto do que qualquer outro corrupto que exista? Nosso coração é terrível, irmão.
Fala para o teu vizinho, é só seguir Jesus. O que tem de difícil nisso? O que tem? É só ir, irmão. Jesus parou, o que eu faço? Eu vou andar para quê, irmão? Eu paro. Jesus deu um passo para trás, o que eu faço, irmão? Um passo para trás. Tu já brincou de macaquinho mandou? O chefe mandou, não sei como é que você brincar, o mestre mandou, a gente ia brincar de macaquinho mandou. Aí ele mandou, sobe não sei aonde, pula no galho não sei aonde, planta a bananeira, a gente levava o raio com aquele negócio. A nossa vontade era ser o tal do macaquinho, né, que era o líder que mandava. Aqui vocês brincavam de quê? Como é que chamava essa brincadeira? Siga o mestre. Então tá, vou falar de siga o mestre, que é a cultura dos irmãos. Então siga o mestre. Já brincou siga o mestre? O que acontecia quando você fazia errado do que o mestre mandou? Sair da brincadeira? Vocês são muito santos. O pessoal do Espírito Santo é uma benção, Boa Esperança é uma benção. Na minha não. Errou? Vai pagar. Sabe o que é pagar? Aí vinha todo mundo da brincadeira, taluda, tá na cabeça. Só porque errou, não fez o que o mestre mandou. Aí ia para o fim da fila. E o fim da fila é pior, porque se você não vê o que o mestre está fazendo lá, você faz errado. A gente era cruel, irmão. Nossa brincadeira é cruel. Só eu apanhava, nunca consegui me dar bem nesse negócio. Aí de vez em quando os meninos tinham uma brincadeira, agora era a hora do chute. Aí mandava a gente abaixar e pá, na poupança, né? Por quê? Porque não fez o que o mestre mandou. Seguir Jesus, irmãos, é assim. Sabe o que Jesus falou do próprio Deus? Ele diz, eu só falo, olhe para mim, eu só falo o que o meu Pai mandou eu falar. Ele falou, as palavras que eu estou dizendo a vocês, foram palavras que o meu Pai disse para mim. Amém? Em outro momento Jesus falou assim, o que eu faço é o que eu vi meu Pai fazer. Amém? Irmão, Deus está nos chamando a fazer exatamente o que Jesus faz. E o que é que Jesus faz? Obedecer ao Pai, confiar, acreditar que mesmo debaixo de lutas, de perseguições, de aves de rapina, de urubus aparecendo, Deus sempre vai cumprir a sua promessa. Tente olhar para Jesus e vê-lo lá no Getsêmani, chorando, o seu suor se transformando em sangue, e ele dizendo para o Pai, Pai, está difícil, as aves de rapina estão me cercando, se for possível passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele se levanta dali, e ele sofre, ele enfrenta as adversidades, ele continua confiando no Pai. Ele é lançado na cruz ele ainda confiando, seguindo o Pai, ele diz, Pai, perdoa essas pessoas, porque eles não sabem o que fazem. Por que Cristo fez isso? Porque ele viu o Pai dele perdoar tanta gente. E aí, irmão, primeiro dia, o corpo dele é tirado de lá, colocado no sepulcro, nada aconteceu. O segundo dia, nada aconteceu, mas o terceiro dia chegou, e Deus o tira do sepulcro, amém? Amém ou não amém? Deus disse que o tiraria de lá no terceiro dia. Mesmo que tudo pareça contrário, confie no Senhor. Nenhuma promessa de Deus na tua vida vai cair no chão, a não ser que você, simplesmente você, não siga Jesus da forma que tem que ser. É a única forma da promessa de Deus não ser validada na tua vida. Amém? Então, quando Deus faz promessa, irmão, aprenda isso do teu coração. Não desista de seguir ao Senhor. Amém? Fique de pé comigo. Podem vir para a gente adorar Jesus cantando. Quando Deus nos faz promessa, irmãos, Ele nos manda ir além dos nossos limites. Amém? Diga comigo, com o Senhor eu posso ir além dos meus limites. Quando o Senhor nos faz promessa, Ele nos chama para adorá-lo. Eu não sei o que está atrapalhando tua adoração a Deus, tua obediência a Deus, mas a Bíblia nunca disse para você ficar com a boca fechada. Se você está sofrendo, a Bíblia diz que é para você orar. Amém? Se você está feliz, você canta, irmão. É isso que a Bíblia diz, adorar a Deus. Deus nos faz promessa, Ele nos manda enfrentar as adversidades. Ele não disse que seria fácil, Ele não disse que não teria problema, Ele não disse que não teria diferença, Ele não disse isso, irmão. Aliás, Ele disse exatamente assim: no mundo vocês vão ter aflições, mas se alegrem, porque eu venci
Em outras palavras, continuem comigo, porque vocês também vão vencer. Amém? Quando Deus nos faz promessa, Ele nos manda olhar para o futuro. E eu queria que a gente fizesse esse exercício nessa noite, de olhar para o nosso futuro. Como é o futuro de uma pessoa que segue a Jesus em obediência? Feche os teus olhos um pouquinho, tente imaginar isso. Como é o futuro de uma pessoa que segue a Jesus em obediência? Olhe para o apóstolo Paulo nos seus últimos momentos, dizendo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olhe para o apóstolo Paulo dizendo: olha, agora a coroa da justiça já me aguarda. Olha para Paulo dizendo: já estou vendo o céu. Olhe para João, uma pessoa que seguiu a Jesus até o fim. Olha para João na ilha de Patmos, aprisionado, longe dos seus irmãos, mas olha ele dizendo: eu vi os céus abertos, eu vi novos céus, nova terra. Eu caminhei pelas ruas de ouro do céu, eu vi o meu Senhor assentado no trono. Eu quero dizer para você, querido, que essa é a sua vida se você segue Jesus. Esse é o seu futuro, você acabou de ver o seu futuro. Confie no Senhor. Não há enfermidade que possa parar você, não há doença que possa parar você, não há luta nesta terra que possa parar você, querido. Se Deus fez uma promessa, Ele vai cumprir. E eu quero orar nessa noite especificamente por você que tem uma promessa de Deus, mas que está enfrentando alguma luta, ou um urubu está aí tentando comer o teu sacrifício, a tua obediência. Eu queria que você viesse, que eu quero orar com você para Deus te fortalecer, para você ganhar de Deus nessa noite força, graça, para botar para voar essas aves de rapina na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar. Enquanto isso, vem para cá que eu quero orar por você. Aleluia. Vens quando eu te chamar. Adore a Ele. Toda vez que eu chorar, minhas lágrimas serão colhidas por um Deus fiel. Então eu vou te chamar, confie nele. em teus braços me lançar. Confie. Mesmo sem enxergar, confio em um Deus fiel. Enche a tua boca e cante isso. Deus fiel, Minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Diga. posso crer. Ele é o teu escudo. Deus é o fogo que me Ele vai te defender. defenderá. Deus fiel. Eu quero orar nessa noite para que as promessas que Deus fez para você sejam reavivadas na tua vida hoje, agora. Eu creio que a própria palavra já está fazendo isso, mas eu creio que Deus pode fazer mais ainda por você. Às vezes, querido, Deus fez uma promessa de restauração, e algumas coisas estão vindo dizendo: será que eu tomei a decisão certa? Será que eu fiz a coisa certa? Eu quero dizer que você fez no Senhor, sim. Confie no Senhor. Se Deus fez uma promessa de salvar pessoas da tua casa, eu quero que você venha. Não mais abra a boca para blasfemar, nem para tomar suas decisões, como Abraão fez. Abraão queria pegar o próprio funcionário. Você sabe que depois, infelizmente, ele tomou outra decisão errada. Ele acabou mais uma vez deixando de confiar em Deus, e por causa da decisão errada dele, até hoje o mundo oriental sofre. Ele acabou gerando Ismael. Às vezes, querido, eu estou falando para alguém nessa noite que gerou Ismael na sua vida. E o que é Ismael? É um peso que você vai ter que carregar pela decisão errada que você tomou para o resto da sua vida. Mas olha aqui, depois que Abraão gerou Ismael, Deus deu a oportunidade para Abraão para gerar Isaac. Então Deus está te chamando essa noite para gerar Isaac, para fazer certo. Fez errado até ontem, gerou Ismael até a hora que você chegou aqui. Agora chega.
Mas se você sai desse culto para gerar mais Ismaéis, irmão, irmã, lamento muito, mas você vai sofrer muito. Mas se você sai daqui para gerar Isaac, Isaac é o quê? Isaac é do jeito que Deus quer. Isaac é da forma que Deus falou. Então Deus está te chamando para fazer as coisas do jeito que Ele falou, não do jeito que você quer fazer. Você está entendendo isso? Amém ou não amém? Eu aprendi na minha vida que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então se Deus está falando essa palavra com você, Ele pode. E Ele está mandando. Amém? Eu só sou apenas um porta-voz de Deus para você, irmão. Nada mais, nada menos que isso. O que eu tenho não é meu, vem dele para você. Então é só você receber. Mas escute uma coisa. Se você tem juízo nessa noite, obedeça a Deus de todo o seu coração. Deus não quer que você tenha Ismael, Deus quer que você tenha Isaques. Isaac é filho da promessa. Isaac é cumprimento da promessa. Isaac chega não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Diz a Bíblia que Abraão estava com 100 anos de idade, Sara com 90. E foi o dia que Abraão segurou Isaac no colo, o filho da promessa. O tempo pode passar, mas Deus é fiel para cumprir. Nenhuma promessa de Deus vai cair no chão na tua vida. Às vezes você começou um negócio, um trabalho, a coisa não está andando, mas você sabe que é uma promessa de Deus. Então espanta as aves de rapina, porque Deus está no controle. Ele está trabalhando por aqueles que nele esperam. Você está entendendo isso, amém? E às vezes até uma cura física na tua vida, que Deus prometeu. E às vezes você está lidando com isso. As aves de rapina estão chegando. Espanta as aves de rapina. Amém? Você está entendendo isso? Amém? Você tem promessa de Deus na tua vida? Fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Você tem essa promessa de Deus? Venha avivar isso no teu coração nessa noite. Venha avivar isso na tua vida nessa noite. Abra sua mão. Pai, em nome de Jesus. Às vezes é necessário que o Senhor se apresente para nós de formas que nós não podemos compreender nem entender, como o Senhor fez com Abraão. O Senhor foi até a tenda de Abraão e deu a ele uma visão, e o mandou sair da tenda, e mostrou a ele as estrelas do céu. E nessa noite o Senhor está mostrando para nós as coisas celestiais, as coisas que estão nos céus para nós. E muitas vezes, Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida de adoração, uma vida de andar na Tua presença, uma vida de temor ao Senhor. E muitos de nós, por causa das lutas, deixa a promessa de lado e começa a te deixar de lado também, Senhor. Mas nessa noite o Senhor está restaurando pessoas aqui, em casa, em tudo quanto é lugar. Quem sabe até pessoas que estão afastadas da igreja vão voltar para os pés do Senhor hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas tinham promessa de cantar para o Senhor no altar do Senhor. Pessoas que tinham promessas, meu Deus, de viverem do altar, de serem ministros do altar. O Senhor está restaurando. Pessoas com promessas, ó Deus, de salvação da família, o Senhor está restaurando. Pai, em nome de Jesus, hoje mesmo, Deus, meus irmãos, a coragem de Abraão para enxotar as aves de rapina das suas vidas, em nome de Jesus. A coragem de Abraão de obedecer e sair da tenda para ver as estrelas do céu. A coragem de Abraão de enfrentar as adversidades. A coragem de Abraão de adorar o Senhor. A coragem de Abraão de olhar para o futuro e ver o que o Senhor mostrou, e ver o que o Senhor prometeu. Nessa hora, meu irmão, eu quero que você veja cada promessa que Deus te fez. Olha mesmo para os teus pensamentos. Começa a se lembrar do que Deus falou. Começa a se lembrar do que Deus falou. Eu me lembro hoje, agora, aqui nesse lugar, de uma promessa que Deus me fez. E eu tomo posse agora. Eu já começo a ver essa promessa cumprida na minha vida. Eu quero que você olhe para a promessa cumprida. Não que vai cumprir, não. Cumprida na tua vida. Ela já aconteceu. Olhe como isso, como dessa forma. Olhe para os maridos que estão, sabe, tão convertidos. Olhe para a tua vida, querido. Veja Deus prosperando você em teu coração, na tua vida. Olhe o teu casamento
olhe os teus filhos, olhe a sua própria vida, olhe o seu futuro, olhe e veja que aquilo que as aves de rapina disseram não vai acontecer. O que vai acontecer é a palavra de Deus, a última palavra do Senhor, 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 a última palavra do Senhor. Fecha a tua mão e diz: eu creio. A Bíblia diz em Gênesis 15, exatamente assim no versículo 6: Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A fé não vem como resultado de obras, a fé vem como resultado de obediência. Quem obedece a Deus pratica as obras de Deus. Então, se você obedece a Deus, siga Jesus agora, como Abraão. Siga Jesus, toma posse disso na tua vida. Vamos cantar: Deus fiel, minha vida está em Ti, meu futuro está nas Tuas mãos, minha vida está em Ti, meu coração está nas Tuas mãos, minha vida está em Ti, tudo está nas Tuas mãos, aleluias, cante. Fiel, minha vida está em Ti, meus dias em Tuas mãos.